Pinheiral, 3 de agosto de 2021, 43ª sessão ordinária do segundo período legislativo da primeira sessão legislativa ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Marco Antônio Pereira, Jordácio Elias Mendonça, Demóstenes José Nunes Paulino, Luiz Carlos da Silva, Carina Valim Pires, Leonardo Sergino Cabral, Mário Arthur Franco Garcia, Leonardo Francisco de Barros, José Augusto dos Santos Cardoso. Pela ordem do senhor presidente, gostaria de justificar a ausência do vereador Leobar por motivos pessoais. Justificado. Havendo quórum regimental, declaro instalados o trabalho e coloco em discussão a ata da 42ª sessão ordinária realizada no dia 2 de agosto de 2021. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovado e determino o senhor secretário que lê o expediente. Mensagem número 12 de 2021. Pinheiral, 7 de julho de 2021. Excelentíssimo senhor presidente Marco Antônio Pereira. Comunico a Vossa Excelência que nos termos do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar totalmente o projeto de lei, objeto do processo administrativo de número 3.492/2021, oriundo dessa Câmara Municipal, o qual institui sistema de transparência e rastreamento de doses de vacina contra a Covid-19 e identificação da população vacinada na cidade de Pinheiral, por entendê-lo em sua redação contrária aos interesses públicos. Razões do veto. O atual projeto de lei pretende o rastreamento e identificação da população vacinada do município de Pinheiral contar a Covid-19, o que, conforme despacho da Secretaria Municipal de Saúde, ocasionará uma sobrecarga do trabalho e atribuições a um quadro de pessoal já reduzido e estafado em razão do combate da pandemia. Ademais, gera mais despesa à administração pública municipal, a qual tem feito verdadeiro malabarismo para manter suas contas públicas em ordem. A pretensão em tela, já alvo de ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual em face do município do Rio de Janeiro, autuada sob o número 0015047.2021.8.19001, cuja pretensão foi indeferida em sede de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos. Frisa-se que o próprio autor da exordial menciona a existência do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização, criado pelo Ministério da Saúde, não cabendo ao Poder Judiciário determinar que o município implemente sistema informatizado próprio de registro das pessoas vacinadas, o que implicaria em duplicidade de sistemas, cuja compatibilidade e necessidade não foram demonstradas pelo autor, bem como criação de despesas desnecessárias ao ente público, pois o próprio autor reconhece que há um sistema manuscrito de anotação, acrescentando-se que, diante do cenário de pandemia em que se encontra o país, não se apresenta razoável para esse magistrado determinar providência que importará em aumento de custo ao benefício, em um período de notória dificuldade financeira enfrentada por todos os entes da federação. Ademais, já existe o CIPNI, que é um sistema desenvolvido para possibilitar aos gestores envolvidos no Programa Nacional de Imunização a avaliação dinâmica do risco quanto à ocorrência de surtos e epidemias, a partir do registro dos imunológicos, aplicado do quantitativo populacional vacinado, agregado por faixa etária, período de tempo e área geográfica, possibilitando também o controle do estoque de imunobiológicos necessário aos administradores que têm incumbência de programar sua aquisição e distribuição. Por essas razões que levam ao veto total do atual projeto de lei, as quais, ora, submeto à elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, prefeito Edinardo Barbosa de Oliveira. Indicação 189 de 2021. Demóstenes José Nunes Paulino,
vereador com assento nessa colém da Casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras, que seja promovida a construção de uma calçada e um muro de contenção na rua 13 de Maio, na subida do bairro Palmeiras, conhecido como Subida da Capelinha. Justificativa. A presente proposição tem por finalidade a construção de uma estrutura mais segura, a rua de acesso ao bairro Palmeiras, na parte conhecida como Subida Capelinha. O trecho em questão apresenta um declive perigoso decorrente da falta de planejamento na sua construção. Não há calçada na rua, sendo que está muito estreita e a passagem de veículos coloca em risco a vida dos pedestres, que são obrigados a se deslocarem para a margem da rua, sob o perigo de cair em total declive. Assim, esta obra tem o dever de proporcionar maior segurança aos usuários da via, evitando acidentes, pois já existem registros de pessoas que vieram a cair naquele declive, sendo alarmante ao poder público a necessidade da construção da calçada juntamente com o muro de contenção. Sala de Sessões, 3 de agosto de 2021, vereador Demóstenes José Nunes Paulino. Indicação 190 de 2021. Jordácio Elias Mendonça, vereador com assento nessa colém da Casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizada a substituição de reatores de energia elétrica dos postes da rua Piauí e Rio Grande do Sul, no bairro São Jorge, promovendo a correta adequação às novas lâmpadas brancas instaladas e que ainda hoje não se encontram em pleno funcionamento. Justificativa. Há cerca de 4 meses, o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, promoveu a substituição das lâmpadas amarelas de todos os postes de energia elétrica das ruas Piauí e Rio Grande do Sul, no bairro São Jorge. Tal medida teve como intenção a melhoria na qualidade da iluminação, uma vez que as lâmpadas brancas, de fato, ofereciam maior clareamento no período noturno. Todavia, apesar da substituição por novas lâmpadas, não foi realizada uma adaptação dos respectivos postes, fazendo com que nenhuma delas funcione na prática. Portanto, é urgente que sejam tomadas medidas necessárias para realizar a adequação dos reatores de energia para lâmpadas brancas, a fim de que essa parte da população não permaneça nas escuras. Haja vista que, conforme mencionado, tal serviço iniciou-se há cerca de 4 meses e permanece com tal pendência. Sala de Sessões, 3 de agosto de 2021, vereador Jordácio Elias Mendonça. Indicação número 191 de 2021. Leonardo Sergino Cabral, vereador com assento nessa colém da Casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, seja promovida a desobstrução do bueiro localizado na rua Helena Corrêa de Miranda, altura da entrada do Cafundó. Justificativa. A presente indicação justifica-se em um grande problema enfrentado pelo nosso município, no que tange a drenagem de águas pluviais e o tratamento da rede de esgoto dispensado nos bueiros da cidade. Sabe-se que, muitas vezes, o escoamento de tais resíduos alcançam um montante não suportado pela estrutura dos bueiros, fazendo-se necessário que a Secretaria Municipal de Serviços Públicos esteja sempre alerta e assídua com a limpeza de tais bueiros, já que no caso de entupimento é desencadeada uma série de problemas, como alagamentos e danos à população, como vem ocorrendo na rua Helena Corrêa de Miranda. Desta forma, é necessário que a limpeza e desobstrução do referido bueiro seja realizada com a maior brevidade possível, considerando os enormes riscos que tais alagamentos podem desencadear. Sala de Sessões, 3 de agosto de 2021, vereador Leonardo Sergino Cabral. Requerimento 60 de 2021. José Augusto dos Santos Cardoso, vereador com assento nessa colém da Casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja encaminhada correspondência legislativa ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor João Carrilho, presidente da FATEC, e ao secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor
Sérgio Luiz Costa Azevedo, filho, Dr. Serginho, solicitando a implantação de cursos de segmentos industriais em modalidade diversa, entre eles operador de empilhadeira, operador de ponte rolante, operador de escavadeira, segurança em instalações de serviço em eletricidade, serralheiro, bombeiro hidráulico, eletricidade básica, treinamento para porteiros e vigia, Microsoft Excel aplicado, pintor, capacitação de motorista, operadores de telemarketing, auxiliar de secretariado, alinhamento e balanceamento de veículos leves, noções básicas de mecânica automotiva destinada a mulheres, designer de sobrancelha, manicure, pedicure e maquiagem, a ser implantado na unidade da FATEC de Pinheiral. Justificativa. Esse requerimento busca auxiliar a qualificação profissional dos moradores da cidade de Pinheiral através dos cursos de segmentos industriais e segmentos diversos para atender a necessidade de mão de obra qualificada para a classificação do mercado de trabalho. Tendo em vista a vinda de várias empresas beneficiadas pelo polo metal mecânico em nossa cidade, tais cursos se tornam necessários no segmento industrial para proporcionar a capacidade técnica exigida na contratação desses novos profissionais. O governo do Estado do Rio de Janeiro se faz presente em nossa cidade na qualificação profissional junto à unidade da FATEC. E este órgão tem como objetivo discutir as perspectivas e desafios do processo de orientação vocacional e técnica da população, em referência à necessidade de cada região ou cidade do nosso Estado. Cabe frisar a importância dos cursos elencados a serem implantados na unidade Pinheiral. Operador de empilhadeira, operador de escavadeira, operador de ponte rolante, segurança e instalação de serviço em eletricidade, serralheiro, bombeiro hidráulico, eletricidade básica, soldador básico, treinamento para porteiros e vigia, Microsoft Excel aplicado, pintor, capacitação para motorista, operadores de telemarketing, auxiliar de secretariado, alinhamento e balanceamento de veículos leves, noções básicas de mecânica automotiva destinada a mulheres, designer de sobrancelha, manicure, pedicure e maquiagem. Portanto, é necessário criar condições favoráveis para a inserção de uma população no mercado de trabalho. E a FATEC, junto com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, vem mudando a realidade do nosso Estado com a transformação da vida das pessoas com a educação vocacional e técnica, garantindo o direito de estar apto a uma oportunidade de emprego, pela qualificação que a FATEC, junto ao SESC, vem proporcionando ao nosso Estado. Por esses motivos, o vereador que subscreve esse requerimento solicita um olhar diferenciado para o município de Pinheiral na formação da população da nossa cidade, auxiliando a suprir a necessidade de nossa cidade com a implantação dos cursos pontuados nesse instrumento. Câmara Municipal de Pinheiral, 3 de agosto de 2021, vereador José Augusto dos Santos Cardoso. Em discussão, o requerimento. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria que deixasse consignado a coautoria desse requerimento, número 060, também em nome da vereadora Karina Valim. Destacar que foi feita uma reunião em minha residência, com a presença da vereadora Karina Valim, com a presença do doutor Alex Oliveira, com a presença da Edmara Costa, coordenadora da FATEC de Pinheiral, com a presença da Amanda Naves, que é diretora do ICT, com o Gustavo, que é diretor da UGB FERP, e também é o único avaliador do MEC aqui na região, para fazer um estudo dos cursos de segmentos industriais e também de segmentos vocacionais, para que fosse encaminhado ao presidente da FATEC, para que a nossa população fosse contemplada com esses cursos. Então, é de grande valia para essa população, a parceria com a UGB FERP, a parceria com o ICT, da vereadora Karina Valim, do vereador Cardoso Gugu, participação do Alex Oliveira, e lá na ponta da coordenadora da FATEC aqui de Pinheiral, a Edmara Costa. Então, motivo este, que a cidade que não aporte seus jovens, ela hipoteca o seu futuro, e a melhor forma de darmos uma condição digna para enfrentarmos o mercado de trabalho são com esses cursos de segmento industriais, de cursos diversificados, a qual foi feito por pessoas técnicas, e por esse motivo a gente pede aqui a aprovação do requerimento para que a nossa população
possa ser contemplada, e com a aprovação dessa Câmara de Vereadores, amanhã mesmo nós já estaremos lá no Rio, na FAETEC, estaremos também na Secretaria de Ciência e Tecnologia, já levando essa demanda para que o nosso secretário, doutor Serginho, possa atender e contemplar a nossa população, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento. Quero parabenizar o vereador José Augusto dos Santos Cardoso pelo requerimento, que nós precisamos sim de cursos de capacitação para os jovens e a população de Pinheiral. Então isso é muito importante. Às vezes chega uma indústria, uma firma de fora aí, e às vezes a mão de obra qualificada tem que vir pessoas de fora. Então, parabéns pelo seu requerimento. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos a 0. Requerimento 61 de 2021. José Augusto dos Santos Cardoso, vereador com assento nessa colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja encaminhada correspondência legislativa ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor João Carrilho, presidente da Fundação CICIERG, e ao secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, senhor Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho, doutor Serginho, que seja promovida a implantação do programa pré-vestibular expresso no município de Pinheiral. Justificativa. O programa pré-vestibular expresso é voltado para os jovens que desejam ingressar na universidade, onde passam a contar com um grande aliado nos estudos. O pré-vestibular expresso disponibiliza gratuitamente suporte pedagógico online e material didático impresso e digital para quem deseja se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em outros vestibulares. Grande parte da retomada econômica no Estado está na capacitação das pessoas, dos nossos alunos. E esse desenvolvimento humano que gera oportunidades e que vai tirar o Estado do ciclo vicioso e levá-lo para o ciclo virtuoso. Lembra-se ainda que o pré-vestibular é online e permite que o aluno possa trabalhar e construa seu horário próprio de estudo. Nota-se que o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, ressaltou no lançamento do programa Pré-Vestibular Expresso, ao lado do governador Cláudio Castro, que a expectativa do governo do Estado é da expansão do programa para os 20 municípios. Esse projeto faz parte da nossa prioridade em levar capacitação para os jovens que desejam ingressar no ensino superior. Essa é uma parceria da Secretaria de Ciência e Tecnologia com a de Educação, em um esforço coletivo do Estado que vai interiorizar a educação de qualidade. A Fundação CICIERG será responsável pela parte pedagógica com materiais impressos e digital, além das salas de aulas virtuais. Os alunos terão acesso gratuito à plataforma de estudos com postagem semanal de videoaulas, áudios, exercícios e simulados preparados para a equipe de mediadores do pré-vestibular, que dará apoio pedagógico online durante o curso que se encerrará em dezembro. A cidade que não aposta em seus jovens hipoteca seu futuro, e o vereador que subscreve esse requerimento é presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores e tem buscado lutar pela valorização dos nossos jovens, motivo que pede a aprovação da matéria aos pares. Câmara Municipal de Pinheiral, 3 de agosto de 2021, vereador José Augusto dos Santos Cardoso. Em discussão, requerimento. Senhor presidente, pela ordem, assumindo aqui a responsabilidade como presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara de Vereadores da nossa cidade, nós temos buscado os elementos que possam proporcionar, de alguma forma, a contribuição na educação dos nossos jovens. E o nosso governador Cláudio Castro, juntamente com o nosso secretário de Ciência e Tecnologia, doutor Serginho, eles tiveram uma enorme felicidade ao criar o projeto, no caso, no final do mês, agora passado de julho, o pré-vestibular expresso, onde serão expandidos a 20 cidades, além da capital, e tentando mudar a vida das pessoas do interior através da educação, com esse projeto, que é um pré-vestibular, onde possa dar uma qualificação maior
para os nossos jovens prestarem o vestibular e conseguirem êxito na tão almejada faculdade. Então, aqui, como humilde representante da Comissão de Educação, exercendo o meu mandato enquanto vereador, eu tenho lutado, tenho buscado principalmente as pautas voltadas para a área da educação. Aproveitar, não saindo do tema, mas só para dar um adeno aqui, nós tivemos a felicidade, senhor presidente, demais vereadores, de reabrir a FAETEC na data de ontem. A FAETEC estava parada há anos, sem funcionamento. Então, essa semana ela já voltou no sistema híbrido e no sistema presencial, na semana que vem, estará dando funcionamento. E nós temos que explorar essa fábrica do conhecimento que nós temos aqui na cidade de Pinheiral, que é a FAETEC, então motivo pelo qual solicitamos esse pré-vestibular, que também estaremos amanhã juntamente na FAETEC, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, levando essa solicitação ao nosso tão honrado nas pautas voltadas na área da educação e tecnologia, doutor Serginho. Então, peço o apoio dos pares para aprovação da matéria. Continua a discussão, requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Queria parabenizar o vereador Cardoso Gugu pelo requerimento. É muito importante esse pré-vestibular para a nossa cidade, principalmente para os nossos jovens, tendo em vista que hoje a gente tem uma faculdade dentro da nossa cidade, né? Hoje o FRJ já conta com faculdade de informática, de agroindústria, né? E vem mais curso por aí. Então, essa junção do pré-vestibular junto com a faculdade dentro da nossa cidade, acho que vai fazer a diferença na vida de muitos jovens na cidade. Parabéns aí, vereador. Continua a discussão, requerimento. Só para pontuar juntamente a fala do vereador, e em breve, se tudo der certo, o secretário vai estar vindo na cidade e anunciando a implantação do Polo CEDERJ de 2 cursos superiores para a nossa população, já para o próximo ano, aí, contemplando a nossa cidade, para concluir aí a menção que o vereador fez. Continua a discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos a 0. Requerimento 62 de 2021. Luiz Carlos da Silva, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhes são inerentes, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja enviada correspondência legislativa à Companhia Estadual de Água e Esgoto, a SEDAI, para que promova reparos no vazamento de água potável existente em frente a um terreno situado no final da Rua São Paulo, próxima à ligação com a Rua Santa Catarina, no bairro São Jorge. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento na busca por providências acerca do vazamento de água identificado na localidade, ocasionado por um possível rompimento de uma tubulação. O problema é objeto de reclamação dos moradores, diante o desperdício de água e os danos causados nas vias públicas, dentre eles a erosão da via por causa de tal vazamento. Sabe-se que o desperdício de recursos hídricos é um dos grandes problemas que assola o nosso meio ambiente, de modo que a água deve ser preservada como garantia de sobrevivência em nosso planeta. Desta forma, reforça-se acerca da necessidade das providências ora requerida com a maior brevidade possível. Câmara Municipal de Pinheiral, 3 de agosto de 2021, vereador Luiz Carlos da Silva. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos a 0. Não havendo matéria para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Parecer da Comissão Legislação e Justiça Final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei número 41 de 2021. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei de número 41 de 2021, de autoria do vereador Jordácio Elias Mendonça, que autoriza o prefeito municipal a atribuir a denominação do beco da comunidade ao beco situado à Rua das Palmeiras, no bairro Palmeiras, e dá outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Trata-se de proposição que pretende atribuir a denominação do beco
da comunidade ao beco situado à Rua das Palmeiras, no bairro Palmeiras, Pinheiral. Analisando o projeto em questão, averigo que o mesmo não encontra óbice jurídico, bem como está em perfeita harmonia com a legislação vigente. Assim, expresso aqui meu voto pela aprovação do aludido projeto de lei. Relator, Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o voto do ilustre relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 3 de agosto de 2021. Luiz Carlos da Silva. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 41 de 2021, de autoria do vereador Jordaço Elias Mendonça, que autoriza o prefeito municipal a atribuir a denominação do beco da comunidade ao beco situado na Rua das Palmeiras, no bairro Palmeiras, e da outras providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos a 0. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei número 44 de 2021. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 44 de 2021, de autoria do vereador Luiz Carlos da Silva, que dispõe sobre a execução do hino nacional e do hino do município de Pinheiral nas escolas da rede municipal de ensino e da outras providências. É o relatório. Ato contínuo, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno. O presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Trata-se do projeto de lei que dispõe sobre a obrigação da execução do hino nacional e do hino do município nas escolas públicas municipais e privadas de Pinheiral. Com efeito, dispõe a Constituição Federal, do artigo 1º, inciso 2º, que a cidadania é um dos fundamentos do Estado brasileiro, e no artigo 205 estabelece que a educação é dever do Estado e tem como um dos seus objetivos preparar a pessoa para o exercício da cidadania, objetivo este reforçado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal de número 9.394, de 1996, artigo 2º. Por oportuno, observe-se que o projeto em análise não invade o campo da Lei Federal número 5.700, de 1º de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos nacionais, a qual prevê hipóteses de execução obrigatória do hino nacional, mas tão somente dentro do escopo de fomentar a cidadania, amplia a obrigatoriedade de execução do hino nacional nas escolas situadas no município. Cabe destacar que a presente proposição pretende que o evento seja semanal, de modo a ampliar seu alcance e fortalecer sua importância na educação escolar brasileira. Estou seguro de que a relevância dessa iniciativa haverá de receber o indispensável apoio dos ilustres pares para sua aprovação. No que diz respeito ao mérito da proposta, cumpre-se ressaltar que um dos deveres do vereador, como representante do povo, é promover o acesso dos cidadãos comuns à cultura. Já a escola, através dos seus ensinadores, é responsável pela formação moral, ética e cívica de nossas crianças e adolescentes. Nesta senda, uma vez atendidas as premissas erguidas acima, voto pela aprovação do pleito. Relator, Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 3 de agosto de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos a 0. Parecer da Comissão Educação e Cultura. Parecer. Comissão de Educação e Cultura. Referência. Projeto de Lei número 44 de 2021. Relator, José Augusto dos Santos Cardoso. Relatório. Veio a esta comissão para parecer análise o projeto de lei número 44 de 2021, de autoria do vereador Luiz Carlos da Silva, que dispõe sobre a execução do hino nacional e do hino do município de Pinheiral nas escolas da rede municipal de ensino e da outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator.
Com o passar dos anos, essa responsabilidade vem se esmaecendo. Educação moral e cívica é matéria estranha aos ouvidos dos representantes da comunidade no futuro. Não há mais quem saiba o hino nacional inteiro. Temos certeza de que quanto ao hino municipal existe quem os desconheça. Infelizmente, por ora, como em muitos outros exemplos, a obrigatoriedade, sim, é um instrumento que semeará um sentimento de civismo e amor à cidade, sem o qual, daqui a alguns anos, tememos que nós, os que hoje somos responsáveis pelo zelo dos símbolos municipais, sofreremos por um passado sem vigilância das tendências do caráter dos pequenos cidadãos. A obrigatoriedade da execução do hino nas mãos de ensinadores que, cremos, são competentes para o lugar que ocupam, será amenizada e, em pouco tempo, deixará de obrigação para a prova de amor à terra natal. Entendemos que o projeto se encontra em ordem para ser apreciado pelo douto plenário. Assim, sou favorável por sua aprovação. Relator, José Augusto dos Santos Cardoso. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 3 de agosto de 2021. Em discussão, o parecer. Senhor presidente, com todo respeito a Vossa Excelência, a essa Casa de Leis, ao público que nos acompanha, eu gostaria de pedir gentilmente que esse projeto fosse retirado da pauta de hoje, porque não foi dado parecer por mim e nem teve reunião da comissão. Estão querendo atropelar as etapas aqui dentro dessa Casa de Leis e não estão respeitando a Comissão de Educação. Então, o parecer que foi lido, acredito que aconteceu algum equívoco nos bastidores. Eu não estou aqui para julgar, muito pelo contrário, mas eu gostaria de pedir gentilmente que fosse retirado, porque, na verdade, eu não dei esse parecer, não sei quando que a comissão se reuniu e esse projeto não chegou em minhas mãos. Então, nada contra o projeto, nada contra o autor, só que não seguiu o rito nessa Casa de Leis da forma que deve. Então, gostaria, para que juridicamente, na legalidade, fosse retirado de pauta para que a comissão pudesse exarar o parecer referente ao projeto. Nós vamos suspender a sessão por 2 minutos.
Vamos reiniciar aqui e vamos pedir 10 minutos. Daqui a 10 minutos, voltaremos da continuidade da sessão.
Boa noite mais uma vez. Vamos retirar de pauta o projeto número 44 de 2021. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei número 31 de 2021. Relator. Luiz Carlos da Silva. Relatório. Trata-se de mensagem de veto de número 12 de 2021, da lavra do excelentíssimo senhor prefeito do município de Pinheiral, objeto do processo administrativo de número 3.492 de 2021, oriundo desta Casa Legislativa, onde o referido prefeito veta totalmente o projeto de lei de número 31 de 2021, que institui sistema de transparência e rastreamento de doses de vacina contra a Covid-19 e identificação da população vacinada na cidade de Pinheiral. É o relatório. Ato contínuo, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Prima facie, tem-se que a mensagem 12 de 2021 trata-se do veto do prefeito municipal de Pinheiral ao projeto de lei objeto do processo administrativo de número 3.492 de 2021, oriundo dessa Casa Legislativa, o qual institui sistema de transparência e rastreamento de doses da vacina do Covid-19 e identificação da população vacinada na cidade de Pinheiral. Inicialmente, recorre-se ao SIPNI, Programa Nacional de Imunização, responsável por reunir as informações de vacinação em todo o país. Para isso, são utilizados sistemas informatizados que facilitam o acompanhamento por todos os gestores. O SIPNI permite o acompanhamento do vacinado em vários lugares do Brasil, bem como a localização da pessoa ser vacinada através dos seus dados cadastrais. O objetivo geral do sistema consiste em registrar individualmente dados de vacinação de todos os residentes do Brasil e de objetivos específicos quais sejam: fornecer dados sobre as pessoas vacinadas, fornecer dados sobre a movimentação de imunobiológicos nas salas de imunização, reduzir erros de imunização, ser o único meio de transmissão de dados de vacinação para o Programa Nacional de Imunização. Ademais, nota-se que o referido projeto de lei requer a identificação da população vacinada na cidade de Pinheiral, com ampla divulgação, sem atentar, contudo, na Lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. Nota-se ainda a não observância dos princípios constantes no artigo 6º da Lei 13.709 de 2018, tais como a finalidade, adequação, necessidade, não discriminação, responsabilização. Desta feita, vale destacar que o princípio da finalidade, o cidadão vacinado seria informado da divulgação de seus dados pessoais. Evidentemente que essa utilização dos dados pessoais coletados para controle interno dos órgãos é medida razoável para o combate da pandemia, mas não estaria o projeto de lei incorrendo em desvio de finalidade com a medida de divulgação pública no portal de transparência, ainda com o objetivo de dar publicidade do ato, os dados pessoais de pessoas vacinadas, objeto adequado ao estar pretendendo obter? Ou seja, para o controle da ordem de vacinação, essa medida é realmente eficaz e adequada? Mister salientar que, embora sabidamente algumas pessoas recebam de forma indevida a primeira dose da vacina no Brasil afora, mas por esse motivo é justo e necessário que todas as pessoas vacinadas tenham seus dados pessoais divulgados. Quanto ao princípio da necessidade, exige-se que o tratamento de dados seja realizado de forma minimamente necessária para atender às finalidades pretendidas. A utilização dos dados pessoais coletados dos vacinados por meio de controle interno e compartilhamento entre os órgãos seria de bom tamanho, não sendo necessária a divulgação pública dos vacinados. Ato contínuo,
o princípio da não discriminação, apesar de no primeiro momento não parecer soar discriminatório para o vacinado ter pública a informação de sua vacinação, não estaria esse projeto de lei propondo uma divisão inapropriada para a cidade de Pinheiral, além de claramente ser abusivo? Diante do momento político conturbado, o país, esse tipo de projeto pode acabar gerando mais insegurança na população, principalmente com o descaso governamental em relação às vacinas e incerteza de dias melhores pela frente. Ressalta-se a análise do artigo 5º, inciso 3º da Lei 13.709 de 2018 sobre a imunização de certos dados pessoais. Artigo 5º. Para os fins desta lei, considera-se, inciso 3º, dado anonimizado, dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerada a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Tratar os dados pessoais sensíveis do titular de dados criciumense de forma anonimizada parece ser a medida mais razoável no controle das pessoas vacinadas, vez que claramente, tanto para efeitos de controle da ordem de vacinas e também para maior segurança no tratamento destes dados, não parece importante e muito menos necessária a divulgação pública dessas informações. Portanto, o município de Pinheiral só pode realizar o tratamento dos dados pessoais sensíveis dos vacinados, caso justifique o tratamento dentro de uma das bases legais listadas acima. Propor que o cidadão pinheiralense vacinado tenha seus dados pessoais sensíveis divulgados de forma unilateralmente e não seja explicitadamente informado a forma como serão tratados seus dados é uma clara violação à justa expectativa sobre qual a real finalidade do tratamento. Ainda, o projeto de lei número 21/2021, no nosso entendimento, fere vários princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, em especial os da necessidade e finalidade, além de não demonstrar em nenhum momento as medidas técnicas e organizacionais de segurança que a LGPD tanto menciona. Diante de tal manifestação, submeta-se à apreciação do plenário desta Casa de Leis a mensagem do veto, devidamente acompanhada do parecer, pugnando pela manutenção total do veto ao projeto de lei número 31 de 2021. Relator, Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 3 de agosto de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pela ordem, senhor presidente. Em discussão. Está em discussão. À vontade. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos a 1. Em discussão e votação única, o veto total do excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ginaldo Barbosa de Oliveira, ao projeto de lei número 31 de 2021, de autoria do vereador José Augusto dos Santos Cardoso, que institui o sistema de transparência e rastreamento de doses de vacina contra a Covid-19 e identificação da população vacinada na cidade de Pinheiral. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Antes de mais nada, boa noite a todos os amigos vereadores, boa noite, vereadora Karina, boa noite ao público aqui presente e todos aqueles que nos assistem de suas casas pelo canal Facebook. Em respeito ao vereador Cardoso, que eu tenho certeza que ele dedicou boa parte do seu tempo para elaborar esse projeto, que foi com a melhor das intenções, eu gostaria aqui de justificar meu voto, que sou favorável ao veto. Por que, senhor presidente, a todos que nos assistem, vereador? Porque eu acho que eu não poderia passar por cima de alguns fatores e algumas leis. Eu fui pesquisar, o que eu falaria aqui, o Demônio já leu tudo ali, que é a Lei 13.709 de agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados, que até dia 1º de agosto agora ela estava em vacatio legis,
que é um termo latim, que significa nada mais é do que o período entre publicação e validade. E a partir do dia 1º de agosto de 2021, essa lei passou a ter eficácia. Então, acho que a gente tem que se fazer valer dessa lei. Outro motivo que eu achei para votar favorável a esse veto é essa lei federal 173 de março de 2020, que é essa lei que proíbe os municípios de gerar gastos excessivos. Eu acredito que para essa lei ser funcional, teria que se criar um departamento para suprir essa lei do vereador Cardoso Gugu. Então, por esses fatores, eu estou aqui justificando meu voto, que eu sou favorável ao veto. Peço desculpa ao vereador, porque eu volto a reiterar aqui que eu sei que ele gastou boa parte do seu tempo, a intenção dele foi a das melhores, mas eu não posso passar por cima dessas leis. Continua a discussão. Presidente, pela ordem, também gostaria de justificar meu voto, assim como o Léo, em respeito ao vereador e a toda a população, também gostaria de fazer uma justificativa. Eu votei a favor da lei, elogiei a lei do Cardoso Gugu e tenho certeza que se ela fosse sancionada e efetiva, ela, Pinheiral, poderia virar até referência ao nível da campanha da Covid. Só que eu conversei durante 2 vezes com o procurador Joviano a respeito desse veto, e ele me explicou que o grande motivo do veto realmente é a contenção de gastos. Hoje estamos em vigor da lei de contenção de gastos durante a pandemia, que não pode criar cargos, e então, para fazer efetividade dessa lei, teria que ter, igual o Léo falou, um departamento para gerir todas essas informações e com a velocidade que a lei pedia. Então, eu estou aqui justificando meu voto para dar um esclarecimento para a população e também para o vereador Cardoso. Continua a discussão. Senhor presidente, pela ordem, vereadores que compõem o plenário, eu vou tentar ser o mais educado possível, né, e respeitoso com os colegas. Primeiramente, o vereador Léo da Saúde não precisa pedir desculpas, porque, tendo em vista que Vossa Excelência falou que é um julgamento técnico, se baseou em leis que não se enquadram nesse projeto de lei, mas eu respeito o contraditório. O projeto em tela é o projeto de minha autoria, que institui o sistema de rastreamento de todas as doses de vacina que chegaram em Pinheiral e também identificar toda a população vacinada da nossa cidade. Não há inconstitucionalidade nenhuma em relação ao nosso projeto de lei. Todos os vereadores votaram favoráveis, porque trata-se de um projeto a respeito da lei de acesso à informação, um projeto federal. Então, na verdade, não há inconstitucionalidade. E pontuar que deveria ter um departamento para cuidar somente de uma digitação da informação dos pacientes que estavam vacinados, a minha preocupação quando nós desenhamos esse projeto era identificar se, porventura, alguém iria furar a fila e tirar a vaga daqueles que mais necessitam nos grupos prioritários. É um projeto que visa até mesmo dar lisura para o processo de vacinação na nossa cidade. Só me causou uma estranheza muito grande os vereadores votarem a favor, eu conversar individualmente com quase todos os vereadores, falar da objetividade do projeto, que nós iríamos identificar se alguém furasse ou furou a fila, aquele profissional que qualificou aquele morador da cidade naquele grupo. E quando o veto, eu gostaria muito que o relator fizesse uma defesa técnica, o vereador Luiz Enfermeiro, fizesse uma defesa técnica aqui na hora do debate, porque colocar ali, citar as leis ali que foi feita pelo procurador, o parecer, e colocar que nós vamos expor os dados pessoais da população, isso é uma calúnia.
com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, porque, na verdade, consta o nome, o endereço da pessoa. Independente da doença que a pessoa foi enquadrada, de forma alguma os dados seriam violados. Elas iriam ser enquadradas em comorbidade. Mas o que me causa estranheza foi o desespero do Rangel, o diretor da Vigilância em Saúde, até me mandando mensagens depreciativas pelo celular, me taxando como oposição quando a gente pede transparência. E nós sabemos que no processo aqui na cidade houve erros. Então esse projeto era para corrigir. Então, na verdade, hoje a Câmara, ela vai sancionar, na verdade, ela vai promulgar um veto do prefeito, que fez um julgamento da parte dele, que não era o caso, para não trazer luz às pessoas que foram vacinadas naquela data, e nem os grupos prioritários, não vou entrar no mérito da questão, mas a Câmara está votando, gente, um projeto que nega informação, a transparência de quem tomou as doses das vacinas, qual foi a data, qual foi o critério adotado. Então é isso, senhor presidente, que eu me sinto, sinceramente, me sinto muito entristecido, porque a Câmara é a casa do povo, e ela é para defender a transparência, o poder de fiscalização. Depois que o projeto foi lá para o prefeito e vetou, os vereadores, de alguma forma, mudaram o posicionamento. Concordo, a defesa é válida, mas não justifica, porque não há elementos na lei de inconstitucionalidade no projeto. Esse julgamento que está sendo aqui hoje é um julgamento político, não um julgamento técnico. Então, senhor presidente, de coração, quem perde com isso é a população, porque ela merece saber quem foram as pessoas que foram vacinadas, da mesma forma que vieram várias pessoas de outra cidade aqui, principalmente de um órgão, para ser vacinado. Nós conversamos com o líder de governo sobre isso, e o que nós temos a encobertar, a esconder? Não tem criação de departamento, vereador Léo da Saúde, vereador Mário Arthur, é um profissional para lançar as informações no sistema, e quem foi o profissional que atestou aquela pessoa? Era somente isso o projeto. Respeito o contraditório, respeito a pontuação. Eu acho que de alguma forma, numa conversa que vocês tiveram fora, porque não deram nem o direito de eu conversar, um escorregou para um lado, o outro para o outro, e de colocar o verdadeiro intuito é a transparência e a lisura do projeto de vacinação de Covid. Eu sou dos mais atuantes na aprovação de projeto aqui. Então, na verdade, vocês estão fazendo um julgamento não técnico. Está sendo, com todo respeito, senhor presidente, e a todos os vereadores, é um julgamento político, porque não há inconstitucionalidade. Pode perguntar para o procurador que fez o veto. Não há inconstitucionalidade no projeto. E se for falar, vereador Léo da Saúde, de contenção de gastos, não tem que conter a questão voltada para a Covid, porque nós aprovamos aqui e o município está liberado para fazer compra sem licitação. Nós aprovamos aqui. Tem que ser contido, com certeza, outros gastos que existem dentro do município, mas não é o tema do debate aqui, senhor presidente. Então, isso que eu gostaria de expressar, colocar, foi feita uma defesa muito grande pelo vereador Luiz Enfermeiro, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, assim, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, mas discordo totalmente, porque não há uma inconstitucionalidade no nosso projeto. Vossa Excelência votou a favor. Então quer dizer que Vossa Excelência não leu o projeto? E depois que foi ler o projeto? Então assim, não dá para a gente entender muito. Então eu queria colocar, com todo respeito a todos os vereadores, não tem nada pessoal, mas assim, é uma falta de respeito com a população de Pinheiral e principalmente com o meu trabalho, que é um trabalho sério. Eu não brinco e eu estou aqui para somar e contribuir com a nossa cidade e não fujo das minhas responsabilidades, senhor presidente. Continua a discussão. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores. Eu fico também praticamente com a fala do Léo, até anotei algumas leis aqui que o Léo falou.
que viola a lei de responsabilidade fiscal. Não tenho nada contra o projeto do vereador Gugu, muito pelo contrário, não tenho nada contra o vereador, nem com o projeto, mas isso aí vai gerar um gasto muito grande. Então, eu voto favorável ao voto do prefeito. Continua a discussão o projeto. Boa noite, vereadores, vereadora Karina. Boa noite às pessoas presentes, pessoas que nos assistem em casa. Realmente, vereador, eu dei o parecer, né? Eu dei o parecer, mas como o Léo foi bem claro na sua fala, vereador, inclusive a lei 173, né? E a gente tem que fazer o seguinte, vereador, a gente tem que seguir direitinho, né? As normas, né? A lei federal, não é isso? Então nós não podemos ultrapassar. Eu votei sim, né? Mas você pode ter certeza, na hora do veto, eu sou favorável ao veto, né? Porque conversei com o procurador, doutor Joviano, conversei, que é advogado, muito bom, conversando aqui com o procurador dessa casa, então eu cheguei à conclusão a favor do prefeito, no veto. Tá bom, vereador? Devido à matéria em discussão ter sido submetido ao judiciário, esse entendeu que não podia e nem deveria intrometer no mérito do administrativo, respeitando o planejamento e o trabalho do executivo. O legislativo municipal precisa tentar para o princípio da legalidade e da eficiência e não poder emitir uma vontade que acaba por impedir ao município a uma situação de risco e prejuízo incalculável e imprescindível. Então, vereador, está decidido. Estou votando aí com o governo, tá, senhor presidente. E muito obrigado aí pela fala. Continua a discussão. Senhor presidente, para concluir aqui o que o presidente da Comissão Constituição e Justiça, vocês citaram ali, o Léo citou uma lei ali, você também citou a lei, mas a lei não fala da inconstitucionalidade da aplicação do projeto de lei. Vocês estão indo para um outro caminho, Eu quero que um de vocês, eu até voto a favor do veto do prefeito, se algum dos senhores vereadores falarem a inconstitucionalidade do projeto que visa a transparência do nome das pessoas que foram vacinadas no município e as doses que chegaram no município, para qual módulo de saúde foi e qual profissional qualificou cada pessoa naquele grupo prioritário. O projeto fará isso. Qual a inconstitucionalidade? Quais são os gastos, vereador Jordaço? Que Vossa Excelência pontuou com todo respeito. Já que vocês querem falar de gastos e que sair para uma lei fora do nosso projeto, que não tem nada a ver, vai apontar os dados pessoais de pessoas. Onde? Onde que vai apontar isso? O projeto não fala isso. Nome e endereço da pessoa, se é morador, se não é. O projeto é para verificar, auxiliar o Poder Executivo na lisura do processo. Nós estamos impedindo, com esse procedimento de não votar a favor do projeto, a informação à nossa população, senhor presidente. Então, se algum dos senhores vereadores provarem inconstitucionalidade na aplicação dessa lei, eu sou o primeiro a votar favorável ao veto do prefeito. Continua a discussão. Boa noite, público presente, amigos que acompanham a sessão pelo canal Facebook. Assim, nós temos que respeitar a opinião de cada um aqui. Cada um tem uma cabeça, cada um tem um segmento, cada um conhece até um certo tipo de coisa. Então, a parte jurídica já não é com a gente. Então, a gente está embasado, a lei está aí. Qualquer pessoa aqui, Cardoso, se achar que está sendo lesado, tem todo o direito de procurar a justiça, fazer o que achar melhor.
Então, assim, nós temos que respeitar a opinião de cada um aqui. Cada um está aqui, todo mundo é adulto, todo mundo sabe o que está fazendo. Então, assim, aqui essa casa de lei não está aqui para lesar ninguém. Então, fica à vontade. Quem quiser achar que está sendo lesado, pode procurar o seu direito. Então, fica assim. Peralta, vereador. Vereador, nós temos aqui um jurídico, como nós temos a prefeitura. Então, o jurídico ajuda os vereadores. A verdade é essa. Porque às vezes o vereador não sabe nada, mas tem um advogado para poder auxiliar. Então nós temos que seguir o advogado. Eu acho que ele não vai fazer uma coisa desonesta, né, incorreta, né? Então, vereador, é isso que eu quero dizer, entendeu? Senhor presidente, com todo respeito, eu conversei com o procurador da prefeitura e também conversei com o nosso procurador. Não há ilegalidade no projeto. O projeto de lei está sendo um julgamento político. E quando Vossa Excelência diz de forma veementemente, eu voto de acordo com o governo. Eu voto de acordo com o governo. Está mais do que provado que é uma votação política e não uma votação técnica. Porque eu conversei com os dois procuradores. Procurador da prefeitura, que eu tenho maior respeito e admiração, e o nosso procurador. Não há ilegalidade no projeto. O que tem é uma saída por um outro caminho que buscaram. Respeito o prefeito, respeito todos os vereadores. Agora, eu tenho que defender o meu projeto da forma também que vocês estão, e volto a reafirmar com todo respeito. Se provarem a inconstitucionalidade, eu sou o primeiro a votar a favor do veto. Não julgamento político, voto a favor do governo, voto com o governo. É isso que está acontecendo aqui hoje, senhor presidente. Vereador, para aprovar o projeto, para quebrar o veto, tem que ter voto. Então, o que vai mandar aqui é a votação. Independente se ele for inconstitucional ou não, o voto é que vai mandar. Então, se tiver voto para quebrar o veto, vai quebrar. Se não tiver... Senhor presidente, está mais do que provado com a fala de Vossa Excelência que é uma votação política. Em votação, os vereadores que aprovem permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos a 1. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 44ª sessão ordinária a ser realizada no dia 9 de agosto de 2021, às 18 horas. Uma boa noite a todos.